Você esqueceu o seu próprio valor. Você já percebeu quanto tempo da sua vida foi gasto tentando ser escolhido? Tentando ser aceito? Tentando ser reconhecido? Tentando provar para alguém que você merece amor, atenção e respeito? Talvez você tenha feito isso mais vezes do que consegue lembrar. Talvez tenha permanecido em lugares onde claramente não era valorizado. Talvez tenha insistido em pessoas que nunca fizeram o mesmo esforço por você. E o mais perigoso é que isso acontece de forma tão gradual que você nem percebe. Porque quando alguém passa muito tempo sem reconhecer o próprio valor, começa a aceitar cada vez menos. Quando você não reconhece o seu valor, qualquer migalha parece amor. Uma mensagem ocasional parece interesse. Uma pequena demonstração de carinho parece algo extraordinário. O mínimo passa a parecer suficiente e, sem perceber, você reduz suas expectativas, reduz seus limites, reduz a si mesmo. Você começa a chamar de paciência aquilo que, na verdade, é autoabandono. Diz que está sendo compreensivo, diz que está dando tempo ao tempo. Mas, enquanto entende os outros, deixa de entender a si mesmo. Enquanto cuida das necessidades dos outros, ignora as suas. Enquanto tenta manter alguém por perto, se afasta cada vez mais de quem você é. E então, surge uma dependência perigosa. Você passa a precisar da aprovação dos outros para se sentir bem. Um elogio melhora seu dia, uma crítica destrói sua confiança. Uma mensagem traz felicidade, um silêncio traz ansiedade. Sua paz passa a depender de coisas que você não controla. E os estoicos alertavam justamente sobre isso. Epicteto ensinava que grande parte do sofrimento humano nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. Você não controla a opinião das pessoas. Não controla quem vai gostar de você. Não. Controla quem vai reconhecer seu esforço. Mas controla algo muito mais importante. Controla a forma como enxerga a si mesmo. Porque alguém não reconhecer seu valor não significa que você não tenha valor. Alguém não enxergar suas qualidades não significa que elas não existam. Mas quando você esquece quem é, começa a interpretar toda a rejeição como uma prova de insuficiência. Começa a acreditar que precisa agradar mais, se esforçar mais, mudar mais, até o ponto de perder sua própria identidade tentando conquistar a aprovação de alguém. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente. Passaram anos tentando ser escolhidas pelos outros, mas nunca pararam para escolher a si mesmas. Nunca pararam para perguntar: eu me valorizo da forma que espero que os outros me valorizem? Muitas pessoas vivem como se estivessem sempre em uma entrevista, sempre tentando impressionar alguém, sempre tentando ser boas o bastante, sempre tentando provar seu valor. Mas existe algo extremamente cansativo em viver dessa forma. Porque não importa o quanto você faça, nunca será suficiente para todo mundo. Sempre haverá alguém que não vai gostar de você. Alguém que não vai reconhecer seus esforços. Alguém que vai ignorar suas qualidades. E quando sua autoestima depende da aprovação dessas pessoas, você entra em uma corrida que nunca termina. Você corre mais, se esforça mais, mas a sensação de insuficiência continua ali. Porque o problema não está na falta de aprovação. O problema está na falta de reconhecimento próprio. Você procura nos outros uma confirmação que deveria vir de dentro. E enquanto isso não mudar, nada muda, porque a verdade é simples. Você não aceita pouco porque merece pouco. Você aceita pouco porque esqueceu quanto realmente vale. Você se acostumou a correr atrás de reconhecimento, buscar validação, a medir seu valor pela atenção que recebe, mas nenhuma dessas coisas é capaz de preencher o vazio de quem não reconhece a própria importância. Enquanto você depender da aprovação dos outros para se sentir suficiente, sempre estará entregando sua felicidade nas mãos de pessoas que não controlam nem a própria vida. A mudança começa quando você entende uma coisa: seu valor não depende da opinião de ninguém. Não depende de quem fica. Não depende de quem vai embora, não. Depende de quem reconhece você. Seu valor já existe. O problema
é que você passou tanto tempo tentando provar isso para os outros que esqueceu de acreditar nisso você mesmo. Mas reconhecer o próprio valor não significa se tornar arrogante. Não significa se achar melhor que ninguém. Então, o que realmente significa se valorizar? E como fazer isso sem cair no orgulho ou na vaidade? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Porque existe uma diferença enorme entre arrogância e dignidade. E o momento em que você entende essa diferença é o momento em que para de implorar por respeito e começa a viver de uma forma que naturalmente inspira respeito. É aí que a verdadeira transformação começa. Valor próprio. Não é arrogância, é dignidade. Muitas pessoas têm medo de se valorizar, têm medo de impor limites, têm medo de dizer não, têm medo de se afastar do que as machuca, porque acreditam que isso as tornará egoístas, arrogantes, frias. Mas a verdade é que existe uma enorme diferença entre arrogância e valor próprio. Arrogância é acreditar que você é melhor do que os outros. Valor próprio é entender que você não é inferior a ninguém. Arrogância busca se colocar acima. Dignidade se recusa a ficar abaixo. E essa diferença muda tudo. Porque quando você finalmente reconhece seu valor, não sente necessidade de provar nada para ninguém. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa chamar atenção o tempo inteiro. Não precisa convencer as pessoas de que é importante. Você simplesmente para de aceitar situações que ferem sua paz. A maioria das pessoas acredita que o respeito começa nos outros, mas não começa. O respeito começa dentro de você. Começa naquilo que você tolera, naquilo que você aceita, naquilo que você permite. Porque toda vez que você ignora seus próprios limites para agradar alguém, envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. A mensagem de que suas necessidades são menos importantes. A mensagem de que sua paz pode ser sacrificada. A mensagem de que qualquer pessoa merece mais consideração do que você. E depois se pergunta por que se sente tão vazio, tão cansado, tão desvalorizado. A resposta muitas vezes está na forma como você tem tratado a si mesmo. Os estoicos entendiam algo que muitas pessoas ainda não compreenderam. Você ensina às pessoas como elas devem tratá-lo, não através das palavras, mas através das suas ações. Se você aceita desrespeito repetidamente, está ensinando que aquilo é aceitável. Se aceita ser ignorado constantemente, está mostrando que sua presença não precisa ser valorizada. Se sempre abre mão de si mesmo para agradar os outros, está ensinando que suas necessidades podem ficar em último lugar. Pode parecer duro ouvir isso, mas também é libertador, porque significa que você tem mais controle sobre sua vida do que imagina. Marco Aurélio escreveu que a dignidade de uma pessoa está na forma como ela conduz a própria mente, não na opinião dos outros, não nos elogios, não na aprovação, mas na sua própria conduta. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Elas passam a vida tentando controlar a forma como são vistas, quando deveriam estar focadas na forma como vivem. Pense por um instante. Quanto da sua energia já foi desperdiçada tentando convencer alguém do seu valor? Quanto tempo você gastou tentando ser compreendido por quem não queria compreender? Quanto esforço foi investido em pessoas que já haviam decidido não enxergar suas qualidades? É uma batalha impossível de vencer, porque você não controla a percepção dos outros, mas controla suas escolhas. Controla onde permanece, controla de quem se aproxima, controla aquilo que aceita, e isso muda tudo. Quando você começa a se valorizar, algumas pessoas podem dizer que você mudou, e talvez você realmente tenha mudado. Não porque ficou arrogante, mas porque deixou de aceitar coisas que antes aceitava. Você para de correr atrás de quem nunca corre atrás de você. Para de implorar por atenção. Para de justificar comportamentos que machucam. Para de permanecer em lugares onde sua presença é tratada como algo comum. E isso incomoda algumas pessoas, principalmente aquelas que se beneficiavam da sua falta de limites. Porque enquanto você não se valorizava,
era fácil pedir mais de você. Era fácil ultrapassar seus limites. Era fácil ter acesso à sua energia sem oferecer nada em troca. Mas quando você aprende a dizer não, tudo muda e não. Dizer não não faz de você uma pessoa ruim. Dizer não faz de você uma pessoa consciente. Consciente do seu tempo, da sua energia, da sua paz, dos seus valores. Existe uma frase poderosa que resume bem isso. Quem não consegue dizer não aos outros, acaba dizendo não para si mesmo todos os dias. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você diz sim para situações que não quer viver. Sim para pessoas que não respeitam você. Sim para comportamentos que machucam. Sim para ambientes que drenam sua energia. E cada um desses sims custa um pedaço da sua paz. O estoicismo ensina que a liberdade não está em fazer tudo o que deseja. A liberdade está em não ser escravo das suas emoções. Porque muitas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer. Sabe que deveria se afastar. Sabe que deveria impor limites. Sabe que deveria seguir em frente. Mas o medo fala mais alto. O apego fala mais alto. A carência fala mais alto. E você permanece onde não deveria permanecer. Por isso, reconhecer seu valor exige coragem. A coragem de aceitar que nem todo mundo merece acesso à sua vida. A coragem de entender que algumas portas precisam ser fechadas. A coragem de escolher sua paz, mesmo quando isso significa decepcionar alguém. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de amor próprio. Escolher a si mesmo, não de forma egoísta, mas de forma saudável. Porque quem nunca se escolhe, acaba vivendo uma vida construída para satisfazer os desejos dos outros. E uma vida assim dificilmente traz felicidade verdadeira. A verdade é que você não precisa que todos gostem de você. Não precisa que todos concordem com você. Não precisa que todos reconheçam seu valor. Você só precisa parar de agir como se a opinião deles fosse mais importante que a sua própria. No momento em que isso acontece, algo muda dentro de você. Você deixa de implorar, deixa de perseguir, deixa de se diminuir e começa a caminhar com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais confiança. Não porque se tornou melhor que os outros, mas porque finalmente parou de se enxergar como alguém menor. E quando isso acontece, uma nova pergunta surge. Se reconhecer o próprio valor é importante, como transformar isso em algo real? Como deixar de apenas entender essa ideia e começar a viver de acordo com ela? Porque saber que você tem valor é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando suas atitudes começam a refletir aquilo que você acredita. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Porque não basta reconhecer seu valor. Você precisa se tornar alguém que você mesmo respeita. Torne-se alguém que você mesmo respeita. Reconhecer o próprio valor é importante, mas existe um problema. Muitas pessoas entendem isso apenas na teoria. Elas assistem vídeos, leem livros, ouvem frases inspiradoras, mas continuam vivendo da mesma forma. E a verdade é que valor próprio não é algo que você diz. É algo que você demonstra através das suas ações. Não adianta repetir que se respeita enquanto continua aceitando tudo. Não adianta dizer que merece uma vida melhor enquanto mantém hábitos que destroem seu futuro. Não adianta afirmar que tem valor se você mesmo não age como alguém valioso. Os estoicos acreditavam que o caráter é construído pelas escolhas diárias, não pelas intenções, não pelos desejos, mas pelas ações. É fácil dizer que quer mudar. Difícil é fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. É fácil sonhar com uma vida melhor. Difícil é manter a disciplina quando a motivação desaparece. É fácil exigir respeito dos outros. Difícil é respeitar a si mesmo todos os dias. Porque o verdadeiro valor próprio aparece nos pequenos momentos, quando você cumpre sua palavra, quando termina aquilo que começou, quando escolhe o que é certo em vez do que é confortável, quando para de fugir das responsabilidades, quando deixa de procurar desculpas. Cada uma dessas atitudes envia uma mensagem para sua mente, a mensagem de que você pode confiar em si mesmo. E poucas coisas fortalecem
tanto uma pessoa quanto essa confiança. Marco Aurélio dizia que a felicidade da vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, mas nossos pensamentos são influenciados pelas nossas ações. Quando você vive sem direção, sua mente se enche de dúvidas. Quando vive com disciplina, sua mente ganha clareza. Por isso, se você quer fortalecer seu valor próprio, comece pelas pequenas vitórias. Arrume aquilo que está bagunçado. Cumpra aquilo que prometeu. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide da sua rotina. Não porque precisa impressionar alguém, mas porque está construindo respeito por si mesmo. E existe algo interessante nisso. Quanto mais você se torna alguém que admira, menos depende da aprovação dos outros, porque sua confiança deixa de vir de elogios. Ela passa a vir da pessoa que você está se tornando. Você não precisa ser perfeito, não precisa acertar sempre, não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas continuar evoluindo, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. E quando isso acontece, algo começa a mudar. Você para de correr atrás de reconhecimento e começa a construir uma vida que naturalmente atrai coisas melhores. Mas afinal, o que acontece quando você realmente aprende a reconhecer seu valor, impor limites e construir respeito por si mesmo? É exatamente isso que veremos na última parte. Porque é nesse momento que o melhor começa a entrar na sua vida. O melhor entra quando você para de aceitar o pior. Quando você começa a reconhecer o seu valor, uma coisa curiosa acontece. Você percebe que muitas das coisas pelas quais corria desesperadamente já não parecem tão importantes. A atenção que antes parecia indispensável, a aprovação que antes parecia necessária, a necessidade constante de ser escolhido, tudo isso começa a perder força. Não porque você se tornou frio, mas porque finalmente entendeu que seu valor não depende dessas coisas. E essa mudança é poderosa, porque durante muito tempo você acreditou que precisava adicionar algo à sua vida para ser feliz. Mais reconhecimento, mais amor, mais validação, mais pessoas. Mas talvez o problema nunca tenha sido a falta de algo. Talvez o problema tenha sido o excesso. Excesso de apego, excesso de carência, excesso de preocupação com a opinião alheia, excesso de espaço ocupado por coisas que já deveriam ter ido embora. Os estoicos entendiam que, muitas vezes, crescer não significa acumular, significa eliminar. Eliminar aquilo que enfraquece sua mente. Eliminar hábitos que sabotam seu futuro. Eliminar pensamentos que roubam sua paz. Eliminar relacionamentos que existem apenas para consumir sua energia. Porque enquanto sua vida estiver cheia daquilo que te faz mal, dificilmente haverá espaço para aquilo que pode te fazer bem. E é por isso que algumas perdas são necessárias. Nem toda porta que se fecha é uma tragédia. Nem toda despedida é um fracasso. Nem todo fim é uma derrota. Às vezes é apenas a vida removendo aquilo que não combina mais com a pessoa que você está se tornando. O problema é que raramente enxergamos isso no momento. Quando algo acaba, a primeira reação costuma ser a dor, a frustração, o sentimento de vazio. Mas com o tempo, muitas pessoas olham para trás e percebem algo interessante. Aquilo que parecia uma perda acabou se tornando um livramento. Aquilo que parecia o fim de tudo acabou abrindo caminho para algo melhor. E isso acontece porque a vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar. Ela nem sempre nos dá aquilo que queremos, mas frequentemente nos mostra aquilo que precisamos aprender. E uma das lições mais difíceis é aceitar que nem tudo foi feito para permanecer. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar, outras para acompanhar parte da caminhada. E algumas simplesmente precisam partir. Não porque você não foi suficiente, não porque não tinha valor, mas porque nem tudo foi feito para durar para sempre. Quando você entende isso, para de lutar contra a realidade. Para de tentar forçar conexões. Para de insistir em portas que claramente estão se fechando. E começa a direcionar sua energia para aquilo que realmente pode construir. Seu crescimento, sua paz, seu caráter, sua evolução. Porque no final das contas, é isso que permanece. Os estoicos falavam muito sobre focar naquilo que está sob nosso controle. E quando você olha para sua vida com honestidade, percebe que nunca teve controle sobre quem escolheu ficar, mas sempre teve controle sobre a pessoa que escolheu se tornar. Essa é a verdadeira transformação.
Você deixa de viver esperando que algo externo resolva seus problemas. Deixa de acreditar que uma pessoa, uma oportunidade ou uma conquista finalmente preencherá todos os seus vazios. E começa a construir uma vida sólida de dentro para fora. Uma vida baseada em princípios, em disciplina, em respeito próprio, em tranquilidade. Porque quem não consegue ser feliz consigo mesmo acaba transformando qualquer relacionamento em uma tentativa de salvação. E nenhuma pessoa foi feita para carregar esse peso. A paz que você procura não está escondida em alguém. Ela começa quando você para de fugir de si mesmo. Quando para de buscar valor onde ele nunca esteve. Quando entende que sua dignidade não pode ser negociada. E talvez seja nesse momento que o melhor realmente começa a entrar na sua vida. Não porque o universo decidiu recompensá-lo, mas porque você finalmente criou espaço para isso acontecer. Você passa a enxergar melhor as pessoas, toma decisões melhores, escolhe caminhos melhores. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou mais consciente do que merece, mais consciente do que aceita, mais consciente de quem está se tornando. E então você percebe algo que esteve diante dos seus olhos o tempo todo. O melhor nunca começou quando alguém reconheceu seu valor. O melhor começou quando você reconheceu, porque foi nesse momento que deixou de viver correndo atrás de migalhas. Foi nesse momento que deixou de medir sua importância pela opinião dos outros. Foi nesse momento que parou de se abandonar para ser aceito. E quando isso acontece, a vida muda. Talvez não imediatamente. Talvez não da forma que você imaginava. Mas muda. Porque uma pessoa que conhece o próprio valor caminha diferente. Escolhe diferente. Pensa diferente. Vive diferente. E no fim, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar da aprovação de ninguém para saber quem você é. A liberdade de viver de acordo com seus princípios. A liberdade de olhar para si mesmo e ter a consciência tranquila. Porque quando você reconhece seu valor, você para de perseguir aquilo que não te merece e começa a construir uma vida que merece você. E lembra, absorver conhecimento é importante, mas é a ação que realmente muda vidas. Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no Horizonte Humano e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.